Boa tarde, meu público aqui do HC Podcast. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Podcast HC. Mais um dia, mais um podcast. Com a graça de Deus, nós estamos aqui presentes mais uma vez. Bom dia para você que vai assistir na parte da manhã. Boa noite para você que assiste à noite, na madrugada, mas esteja assistindo o nosso podcast. Nosso podcast hoje tem o apoio do Instituto Carvalho. Instituto Carvalho, que fica ali na Agenor Caldas, na Imbetiba, e você será muito bem atendido ali sob a coordenação de Pedro Carvalho, Tainara Caixeta e Karine Matos. Também tem o apoio do Movimento Mulher Mais de Macaé, com um dos seus diretores executivos, Jorge Guimarães e Vera Lúcia. E, inclusive, no dia 10, próximo, às 18 horas, vai ser o Café com Amor, né? A abertura do movimento, inauguração do movimento Mulher Mais. Você, mulher, que busca o empoderamento, que busca o empreendimento, não deixa de comparecer. É isso, gente. Mais uma vez nós estamos aqui, né, para trazer certas novidades, trazer mais uma novidade, que o nosso programa HC Podcast, o objetivo dele é quebrar paradigmas, né, trazer fatos inusitados, como na última apresentação aqui do nosso podcast, nós trouxemos aqui Tiago Silva, epilético, veio nos dar todo um depoimento de como é que é a vida do epilético, como é que é a vida do ser humano epilético, como é os bullies que sofreram, as convulsões, a quantidade de remédio que toma, a questão da legislação, né? Hoje, onde está hoje incluído o epilético. Obrigado aí, Tiago Silva, muito obrigado aí pelo seu trabalho aqui, foi um sucesso, tá? E hoje, mais uma vez, nós trazemos aqui como um fato inusitado uma pessoa com 23 anos de idade. 24 anos, desculpa, né? E ela tem transtorno de espectro autista. Eu estou falando com Júlia Bezerra. Júlia Bezerra, o seu nome, Júlia, é muito familiar para mim, porque a minha neta também chama Júlia, e por sinal está assistindo lá no Rio de Janeiro. Júlia, aquele abraço. Abraço também para aquele pessoal lá do estado de Goiás que está nos assistindo. Maria José Ferreira Caixeta, olha, dia 20 nós vamos estar aí na festa dos ex-alunos. Júlia Bezerra, o microfone é seu. Boa tarde. Boa tarde. Sim, meu nome é Júlia Bezerra, eu tenho 24 anos e eu sou autista. Júlia, eu agradeço muito a sua presença aqui, a sua coragem, né? E você veio valorizar esse programa, valorizar esse podcast, porque, na verdade, o que eu tenho recebido de informações da quantitativa de pessoas que têm autista nas famílias, diversas famílias que nós conhecemos. Tem uma aqui, tem outra ali, uns com maior interação, outros com menor interação. De uma certa forma, eu agradeço muito a sua presença aqui hoje. Eu tenho certeza que você vai abrilhantar, né? Júlia, me fala um pouco de você quando era mais nova. Como é que você começou a descobrir isso? Como é que você começou a interagir e perceber que tinha algo um pouco diferente? Você era diferenciada das outras pessoas? Ok, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e, por ser do neurodesenvolvimento, ele é literalmente da forma como seu cérebro se desenvolve, de forma que ele é congênito, ou seja, você nasce autista, não tem como se tornar autista. Por isso também que o autismo pode ser diagnosticado, não que seja sempre, mas ele pode ser diagnosticado às vezes em pessoas até abaixo dos 1 ano de idade. E eu, na verdade, tive diagnóstico com 15 anos. Então foi bastante tardio. Quando eu era criança, as pessoas assumem bastante de que eu tinha noção de que eu era diferente, mas eu não tinha, não. Porque eu era muito próxima da minha família. E a minha família me aceitava muito, me aceitava demais. Então eu não tinha aquele conhecimento da minha diferença. Porque tudo que eu fazia de diferente era uma coisa da Júlia, normal da Júlia.
E eu não tinha interesse em interagir com outras crianças, muito interesse. Eu gostava muito dos meus primos, minha prima Ana, minha prima Juliana e o meu primo Joel, meus primos, minha família. Gostava muito da minha família, mas não necessariamente de pessoas de fora. Eu era muito amiga dos amigos do meu avô, então eu interagia bastante bem com adultos, mas com outras crianças não. Então, por conta disso, eu não tinha tanta noção de que eu era diferente. Quando eu fui começar a perceber, talvez tenha sido no início dos anos escolares verdadeiros, porque na minha época, os primeiros anos escolares era só brincar, desenhar, as crianças correndo, gritando, então eu odiava ir pra escola. Depois de um tempo, passou a ser sério, você sentar, ouvir a professora falando, fazer dever, aí eu gostava, que era mais quietinho e mais organizado. E eu não tinha nenhum interesse, como eu falei, em interagir com as outras crianças. Eu acabava até fazendo amizades, mas geralmente com uma pessoa só e costumava ser de tal forma. Eu via aquela pessoa ali sozinha e eu pensava, bom, eu quero ficar sozinha, mas talvez aquela pessoa não queira. E eu via que aquela pessoa estava sendo excluída. Então, pessoas que são autistas e que têm outros tipos de deficiências não visíveis, né, deficiências invisíveis ou ocultas, elas costumam fazer na infância amizades com outras pessoas deficientes, e que era o meu caso. Eu tive amigas e elas eram deficientes também, elas tinham deficiências visíveis, mas o meu motivo para ter feito amizade com aquelas pessoas costuma ser porque você não consegue interagir com as pessoas normais, então aí tem aquela outra pessoa que está excluída, você também vai lá. No meu caso, não foi isso. Eu só não queria interagir, mas eu sabia que aquela pessoa queria interagir e não tinha ninguém que interagisse com ela, então eu ia lá e interagia. Júlia, parabéns pela essa introdução maravilhosa que você nos coloca aqui, você nos abrilhanta. Também informa, né, os manuais que o transtorno de espectro autista, ele caracteriza por uma condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social, socialização e comunicação verbal e não verbal, e comportamento, interesse restrito ou hiperfoco em movimentos repetitivos. Mas, Júlia, quando você recebeu muito bullying lá quando você era mais nova, assim, com uns 10 anos, você lembra, tem lembrança se você recebia muito bullying? As pessoas diziam o quê? Que menina diferente, ela é diferenciada, ela é diferente dos outros, ela não quer brincar, ela é isolada, ela só quer brincar com alguém, enfim. Como é que era aquela vida lá dos 10 anos, assim? Eu não queria brincar com ninguém, não, assim, na escola. Brincar eu não queria. Eu gostava de conversar. E eu até que não diria sofri. Eu teve essa questão do bullying, mas na época eu não percebi. Porque era mais uma exclusão. E como eu não tinha interesse em interagir, então eu não percebia que eles estavam me excluindo, porque eu não gostava deles também. Então era recíproco. Eu não gostava de ninguém, ninguém gostava de mim. Eu tinha aquele um amigo, mas pra mim já era o suficiente. Eu comecei como é que era o nome do seu amigo? A minha primeira amiga se chamava Isabela Aparecida, depois foi a Manuela, depois eu fiz amizade com a Fabiana. E depois disso, com a Mariana, que eu demorei uns 4, 5 anos para decorar o nome dela, eu chamava ela sempre de Marina, mas isso já foi no ensino médio, aí foi diferente. Ok. Então, eu tava dizendo, eu percebi que eu era diferente, ou em retrospectiva, foi nesse momento que foi o primeiro sinal. As crianças, quando eu tinha que interagir com elas me perguntavam: o que há de errado com você? Tem alguma coisa de errado com você? Você tem algum problema de cabeça? Eu só falava não. Mas como eu interagia mais com adultos, então para os adultos eu não era uma criança diferente. Eles só falavam, nossa, como você é inteligente. Então era isso. Tá. E assim, com todo respeito, é claro, algumas perguntas que a gente vai fazer, se você não quiser responder, porque a sociedade às vezes não entende. A coletividade humana, ela é muito diferente. Os seres humanos é muito diferente um do outro. E quando você tem uma criança diferenciada, que não interage ou que pensa diferente, às vezes a tendência é as pessoas falarem, aquela fulana é meio doidinha. Isso aconteceu com você? Tinha bastante na escola. Bastante esse negócio de, doidinha, Júlia doidona, esse tipo de coisa. Eu não ligava, porque eu não gostava das crianças mesmo. Então elas podiam achar o que queriam de mim. Mas a minha família não. Minha família me apoiava bastante. Como eram eles as pessoas que eu gostava, então a opinião deles importava pra mim. Mas as pessoas que eu não gostava, então a opinião delas não importavam pra mim também.
É isso, é viver a vida, né? É. E viver a vida. Vem cá, a sua mãe, Dona Odete, né? Dona Odete, aquele abraço aí. Obrigado aí pela atenção. Oi, mãe. Pois é, se quiser falar com sua mãe, é naquela câmera ali, ó. Ô, Júlia, e você, assim, nos primeiros dias, né, assim, dessa interação toda, comida, você gostava de comer muito? O autista gosta de comer ou quase não gosta de comer? Como é que é? Ou ele é normal? Depende da pessoa. Cada pessoa autista é uma pessoa diferente. No meu caso, quando eu era criança, eu comia de tudo. Depois que eu fiquei adolescente, agora, até hoje, eu tenho uma alimentação mais restrita. Depende do que eu tô gostando de comer no momento. Ô, Júlia, e como é que era a conversa da sua mãe com você e tal, quando ela percebeu essa diferença que você tinha? Como é que era essa interação você e a tua mãe? Não me lembro, não. Minha mãe... Puxa aí, dona Odete. Eu sei que minha mãe não queria achar que tinha alguma coisa diferente em mim. Como ela queria, fui a primeira filha, então, como ela queria ter um filho normal, ela só falava pra si mesma. Isso ela diz, que ela pensava consigo mesma. Não, ela só é inteligente, ela é super dotada, a palavra que minha mãe gostava de usar. E então todas as coisas que eram um pouquinho diferentes no meu comportamento, ela falava, não, é porque ela é inteligente. E era isso. Mas eu não tenho muita lembrança da minha interação com a minha mãe quando eu era criança. Não, né? Ô, telespectador, que quiser fazer as perguntas, o telefone está aqui na tela, tá? O telefone está aqui na tela, pode fazer as perguntas, direcionada a mim ou direcionada direta... Claro que tem que ser direcionada a Júlia, né? Porque ela é a que é a nossa âncora aqui hoje, né? É a que vem nos abrilhantar com esse conhecimento maravilhoso aqui para o nosso público, né? Do HC Podcast. Ô, Júlio, o nosso programa ele tem aqui o apoio do Instituto Carvalho, que fica ali em Bitiba, né? E o Instituto Carvalho é uma clínica odontológica, né? Que trata, que tem todo um tratamento especializado lá, comandado pelo Dr. Pedro Carvalho, né? Doutora Tainara Caixeta e Karina Matos, doutora Karina Matos. Então, quando o público quiser ir ali na Imbitiba, fazer um tratamento personalizado, você vai ser muito bem atendido ali por esses profissionais. E também nós temos o apoio aí do movimento Mulheres Mais, empoderadas, empreendedoras e feminina. Lá tem que ser os gestores aí, o companheiro Jorge Guimarães e Vera Lúcia Silva. Então, que está no dia 10 agora, inauguração do movimento, que inicia esse movimento no dia 10, a partir das 18 horas, que fica ali no Sindiserve. Então, você, mulher, que queira participar do movimento empoderamento, empreendedorismo, né? Ali vai ter diversos cursos que vai ser feito pelo movimento, defesa da mulher, né? Defesa do deficiente físico, do deficiente neurológico. Mas vamos lá, Júlia, continuando. Okay. Você é professora de inglês? Uhum. Que maravilha. Pois é. Você tem aula todos os dias? Uhum. Todos os dias tem aula? De segunda a quinta. Sexta-feira tem uma aula só. Ah, é? De um aluno que faz segunda e sexta. Eu já sabia falar inglês, né? E quando eu tive o diagnóstico de autismo com 15 anos, eu comecei a dar palestra. E aí, por eu gostar muito de dar palestra e eu já saber falar inglês, foi por isso que eu pensei, de repente, eu gostaria de ser professora de inglês. Daí eu fiz um exame de proficiência. Na época, ele se chamava Cambridge Advanced English. Agora ele tem outro nome, o qual eu nunca lembro, mas na época era CAE. Então eu fiz esse teste para ter uma qualificação para me tornar professora. E aí, foi um sucesso? Bom, eu tirei A, quer dizer, a minha média foi 204 e o máximo é 210. Você superou praticamente, né, a média, né? Porque a média é 210... Não, a média não é 210, o máximo é 210, né?
Aham. A minha média foi 204. Júlia, você tem lembrança de algum momento que você estava se divertindo, você saiu com a sua mãe, saiu com sua família, foi em alguma festa, e de repente, naquela festa houve assim, brincadeiras ruins com você, coisas que você não gostou, e você de repente largou a festa e foi embora. Uma festa, uma lanchonete, né? Tem tantas lanchonetes aí que as mães levam os seus filhos, né? Em algum momento desse, você sentiu mal ali e tal, de forma de você largar, abandonar e virar as costas e ir embora? Brigar também, né? Brigar com quem? Não, isso nunca aconteceu, não. Mas uma coisa que acontece por eu ser autista, toda pessoa autista tem transtorno de processamento sensorial. Então, toda pessoa que tem transtorno de processamento sensorial, que nem todas são autistas, tem um limite de quanto estímulo sensorial a gente consegue aguentar. Então, não por ter acontecido alguma coisa, ou eu ter ficado com raiva, ou frustrado, alguém ter falado alguma coisa, ou ter brigado com alguém, não por isso. Mas aconteceu e acontece de eu estar em algum lugar, algum ambiente, principalmente fora, né, na rua, e chegar no meu limite, cansei, não aguento mais, vou embora agora. E vou embora. Bom, é o que você pode fazer aqui também, você tá à vontade, tá? Se você cansar, você fala assim, ó, cansei, tô no meu limite, chega por mim por hoje, eu tenho certeza que vamos compreender perfeitamente, tá bom? Okay. Nós não conversamos isso antes, mas eu quero deixar você à vontade, alertar o nosso público também, nossos telespectadores, nós estamos aqui conversando com uma que tem o transtorno de espectro autista, que é a Júlia Bezerra, né? Então, se de repente ela entender que ela chegou para ela, tudo bem, espero que o público entenda, tá? Então, e com relação a... Você sabe que, enquanto autista, você pode aposentar. Eu sei disso. Sabe? A legislação te garante isso. É o BPC, Benefício Previdenciário Complementar, que é dado à pessoa com deficiência física ou neurológica ou acima de 65 anos, né? Que não tenha meios de subsistência. Esse é o que a lei fala sobre a questão da inclusão, né? Está dentro do Estatuto da Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2013, que é a lei que a gente chama da Lei de Inclusão, ou Lei do Estatuto da Deficiente. Né? Eu jamais poderia ser advogada. Por quê? Porque eu tenho descalculia, então número eu esqueço na hora. Você acabou de falar, você acha que eu lembro de algum número que você falou? Eu não lembro nenhum. Ah, é? Não, mas não precisa. Não, tudo bem, é só um. Não precisa. Eu não conseguiria. Eu passei um mês em uma função em que eu tinha que lidar com números. Era número serializado, mas era muito difícil. Eu acabava de ver um número, esquecia. Eu li errado na minha mente, aí eu digitava, depois não era aquilo que estava escrito, porque eu li outro número que não era o que estava escrito. Descalculia. E o autismo, ele vem com diversas comorbidades. Por isso nós temos vários rótulos. Quando você se aprofunda mais na pesquisa sobre o neurotipo autista, que é o tipo de cérebro autista, você vai encontrando várias dessas comorbidades que são mais comuns em pessoas autistas do que em pessoas alistas ou não autistas. Mas não que toda pessoa autista tenha as mesmas. Por isso que a gente costuma falar que quando se pensa em uma pessoa autista ou no autismo em si, você tem que pensar que é tipo um bar de sorvete. Ele tem várias coberturas diferentes. Nenhuma pessoa autista tem a mesma combinação de coberturas do que a outra. Nós somos todos diferentes. Assim como todas as pessoas são diferentes. Acontece muito, principalmente eu que dou palestra, de me perguntarem de uma forma mais generalizada, né? A pessoa autista, os autistas e as pessoas autistas, os autistas são todos diferentes. Então, quando eu faço esse trabalho, e um dos principais motivos de eu falar tanto sobre autismo, não é me colocando em posição de explicar o que é toda pessoa autista. A minha motivação principal em fazer esse tipo de trabalho não é nem de ser uma voz para as pessoas autistas. É mais que as famílias
cheguem em casa, depois de uma palestra minha, e deem ouvidos às pessoas autistas que têm nas suas casas. Assim como eu me comunico e eu falo sobre a minha experiência e expresso os meus sentimentos, os meus pensamentos, as pessoas autistas das famílias de quem está assistindo no momento também têm pensamentos, opiniões e coisas que podem até ser diferentes das minhas. Então, o meu objetivo principal é que as pessoas percebam que as pessoas autistas têm algo a dizer. E não vai ser a mesma coisa que todos nós vamos ter para dizer, mas todos nós temos alguma coisa para dizer. Até aqueles de nós que não falam, nós nos comunicamos, mesmo que não falemos. Você falou na matemática, eu achei interessante. Eu até assisti um filme uma vez que o personagem principal do filme era uma criança, um adolescente, e que ele se comunicava por logaritmos. Ou seja, ele utilizava os números para se comunicar. E você é averso a isso aí, né? Não gosta dos números ou nem lembra dos números. Eu gosto dos números, mas eu tenho descalculia. Então, meu cérebro não tem a capacidade de compreender matemática. Eu consigo fazer uma conta, mas porque eu decoro alguns resultados. Então, eu tenho muita dificuldade. Quando eu vejo aqueles 2 números, qualquer número que seja, quaisquer combinações, vão fazer o meu cérebro parar. E aí eu tenho que ir dividindo quais contas eu me lembro do resultado que eu já decorei, e aí eu vou juntando aos pouquinhos. E por eu fazer isso muito, porque eu lido bastante com números, eu tenho essa preocupação com números, então por eu fazer isso bastante, minha mãe até fala, mas você faz conta rapidinho. Rapidinho nada. É porque eu tenho bastante prática em que eu me forço a ter essa prática. Eu tenho uma aluna, inclusive, que também tem descalculia. E não necessariamente ela vai ter essa mesma capacidade, essa mesma facilidade de fazer as contas do que eu, porque ela pode não ter se treinado e decorado tantos resultados. Júlia, tem uma curiosidade aí que você vai responder depois, o que é descalculia. Depois do que eu... Descalculia é só a incapacidade do seu cérebro de processar matemática. É que nem dislexia de processar letras e números quando você está lendo. A descalculia você não processa a matemática. Ah, perfeito. Só a matemática? É a matemática. E então, quando você tem descalculia, por exemplo, proporções, se você me fala 200 ml, eu não sei o que é isso. 1 metro, não sei visualizar, não sei o que é isso. 1 quilômetro, 2 quilômetros, não sei. Então, isso que é descalculia. Ah, perfeito. Tá aí. O saber trazido aqui pela Júlia Bezerra, que tem o transtorno de espectro autista, aqui para abrilhantar esse público nosso aí do podcast HC Caixeta. Queremos agradecer também aqui o apoio dos nossos operadores, Juliana, que está ali, né, nos apoiando, dando a maior força. O nosso companheiro Matheus aqui, dando a maior força aqui para nós, para que esse trabalho possa ser realizado com sucesso. Eu quero também agradecer também o apoio aí do Instituto Carvalho, né, que está nos apoiando aí através dos seus coordenadores, Pedro Carvalho, Karina Matos e doutora Tainara Caixeta. Também no movimento Mulher Mais, né, com seus coordenadores executivos, Jorge Guimarães e Vera Lúcia. Também que está nos apoiando, embora hoje não tenha aqui a sua logo, né, que é como é que a gente pode falar? Fisioterapeuta Jânia Machado, né, que também está nos apoiando, que ela faz uma fisioterapia pélvica. Né? Fisioterapia pélvica, ela vem aqui a qualquer hora também esclarecer o que é fisioterapia pélvica. É mais assim para homens já com certa idade, que fez cirurgia de câncer, né? Cirurgia de próstata, né? E que tem incontinência urinária, para as mulheres também que têm incontinência urinária, entre outras coisas. Mas isso aí você vai ter a oportunidade de assistir. A Jânia Machado vai estar aqui, fisioterapeuta, né, dando essa aula para nós também, que é uma coisa nova, inédita, mas extremamente utilizado para as pessoas que têm esse tipo de problema. Tá? Então, continuando. Quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Eu tô cortando, mas você pode me atropelar também, tá? Porque eu sei que você tá lembrando, então fala. Ok. Ok, então eu vou falar um pouco sobre
a minha identidade como o que se chama de self-advocate. Ou seja, eu defendo os meus próprios direitos. Porque você perguntou sobre essa questão de quando você está em algum lugar e as pessoas encaram ou comentam. Esse tipo de coisa, em todo movimento de um grupo marginalizado ou uma minoria, em algum momento isso tem que ser combatido. Então, no meu caso, por ser autista, tem diversos tipos de comportamentos que evidenciam o fato de eu ser autista. Muitas das vezes, por exemplo, na igreja, quando a pessoa fala, eu sou autista. Aí fala, nossa, você é autista? Quando eu falo, não acredito, como assim? Nem parece. Você deve ter um grau leve. Mas se você me vê em uma outra situação, ou um outro cenário, é bastante evidente que eu sou autista. E nesse tipo de situação, é muito importante para mim, pessoalmente, não ceder a esses olhares e a esses comentários, essas risadas, as pessoas que apontam, porque todos os direitos são conquistados assim. Você começa lutando. E lutar pelo direito de ser visivelmente autista começa não reprimindo os seus comportamentos naturais. Na sua definição de autismo, você mencionou a dificuldade de comunicação verbal e não verbal. O que significa a dificuldade de comunicação não verbal? Muitas pessoas se ligam no fato de que a pessoa autista tem dificuldade de compreender a linguagem não verbal da pessoa neurotípica ou da pessoa alista. Então, a pessoa que não é autista, ela tem certos gestos, expressões que são naturais para ela. E essas expressões e gestos são difíceis da pessoa autista ler. Mas não é só isso. Nós também temos uma linguagem corporal própria e que não vai ser condizente com a linguagem corporal neurotípica. Uma pessoa autista que está prestando atenção em algo ou em alguém não vai demonstrar isso da mesma forma que uma pessoa alista ou neurotípica. Não é necessariamente a mesma coisa. Alista só significa não autista e neurotípica significa que você tem o tipo de cérebro normal. Então, por exemplo, uma pessoa que tem síndrome de Down, ela é alista, ela não é autista, mas ela não é neurotípica, porque ela não tem o tipo de cérebro típico. Então, nesse caso, a minha linguagem corporal natural é diferente da de uma pessoa neurotípica. Se eu estiver falando com alguém, tendo uma conversa com a pessoa, provavelmente eu não vou estar olhando para ela. Então, vai ser diferente do que uma pessoa neurotípica, de como ela se comportaria. Essa linguagem corporal diferenciada, ela não é universal entre as pessoas autistas. Então, todas as pessoas autistas têm a sua própria linguagem corporal única e essa forma de se expressar. Por isso também que é tão importante prestar atenção nas estereotipias, que são, como foi listado na sua definição, esses movimentos repetitivos. Todas as nossas estereotipias querem dizer alguma coisa. E, na verdade, elas se chamam de self-stimulation ou autoestímulo. E aí se encurta para stimming, em inglês, ou STEM. E em inglês eu disse, em inglês. E em português se chama de estereotipia. E aí, nós fazemos por 3 motivos principais. O primeiro é se autorregular, ou seja, por ter um transtorno de processamento sensorial, há certos estímulos sensoriais que são negativos, não são agradáveis. Então, para lidar com esse estímulo sensorial negativo, você se autorregula com uma estereotipia. Outro motivo é a expressão. Então, a nossa linguagem corporal natural são as estereotipias. Uma criança autista que a estereotipia mais conhecida é hand flapping, a criança que agita as mãos assim. Ela quer dizer alguma coisa com isso. Ela não vai balançar as mãos da mesma forma quando ela tá feliz ou quando ela tá triste. Não vai ser o mesmo movimento repetitivo. E ele tem um significado e um sentido e algo que ela tá tentando dizer. Não o tempo todo, porque o terceiro motivo também é que é gostoso, é divertido. Da mesma forma que uma criança neurotípica aprende brincando, uma criança autista brinca fazendo estereotipias. Então, isso é até nos diagnósticos, nos critérios de diagnóstico,
considerado como atypical play, um modo de brincar atípico. Mas é o nosso modo de brincar que faz sentido, é o nosso modo de brincar, é um modo de brincar que nós vamos nos divertir e que nós vamos tirar proveito daquilo. Então é muito importante, quando se lida com crianças autistas em especial, não se focar tanto em fazer com que aquela criança autista seja um adulto que vá passar como neurotípico, que ele vai poder estar em algum ambiente onde não se perceba que ele tem algum tipo de deficiência, ou que ele é autista, ou que ela é autista. É muito mais importante que essa pessoa seja um adulto funcional, feliz e saudável. E essa questão de ser funcional, a normalidade é superestimada, porque não é tão necessário assim. Eu sou autista e eu sou evidentemente autista em diversos momentos da minha vida, e nem por isso eu consigo, significa que eu não consiga ter um emprego, ou que eu não consiga dar uma palestra. E se uma pessoa autista não consegue ter um emprego e não consegue dar uma palestra, é muito mais importante que ela seja feliz do que ela te deixe confortável com quem ela é. A própria lei de inclusão, o Estatuto do Deficiente, ele proíbe qualquer discriminação, né? Proíbe toda e qualquer discriminação em relação ao autista, a todo deficiente físico e neurológico, né? Todos têm que ser tratados de forma iguais, não com as mesmas oportunidades, né? Tem que ser tratado também da forma que eles são, né? Tratar os iguais de formas iguais e os desiguais de formas desiguais. Isso aí é o que prevê o estatuto. Você não pode querer tratar a pessoa que é igual ao desigual, né? Mas os desiguais você tem que tratar iguais aos desiguais. Isso prevê no próprio estatuto, né? E inclusive a questão do emprego, a reabilitação, o Estado, a família, ela se obriga a cuidar do deficiente, né? Ela se obriga a cuidar do deficiente, está lá no estatuto. E outra coisa, Júlia, só avisando aqui para aqueles telespectadores que estão chegando agora, tá iniciando aí o podcast, nós estamos falando aqui com Júlia Bezerra, portadora de transtorno de espectro autista, né? Veio nos abrilhantar aqui com o seu depoimento sobre sua vida, sobre o que ela faz, sobre o seu trabalho, sobre o seu dia a dia, família, né? As suas diversões, enfim, tudo isso. Então você que está chegando aí, boa tarde, aqui é o HC Podcast, né? Estamos aqui falando diretamente de Macaé, estado do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço a todas as pessoas que estão nos assistindo de Macaé, Rio das Ostras, Conceição, né? Rio de Janeiro, Estados Unidos, pessoas lá do estado de Goiás, enfim, nós estamos aqui conversando com Júlia Bezerra. Júlia Bezerra, vamos lá, o que mais você quer falar? O que mais você pode nos dar aula? O que mais eu posso dar aula? O autismo e até a minha própria vivência é um tópico muito abrangente. Então tem várias coisas que eu poderia falar. Qual seria o principal interesse? Eu entendo o seguinte, nós temos diversos pessoas que nos acompanham aqui no podcast, e também diversas pessoas que são companheiros nossos do dia a dia, são amigos, e tem pessoas da família que são autistas, né? Eu conheço, por exemplo, criança de 10 anos que é autista, tem um comportamento diferenciado, né? Extremamente inteligente, mas tem um comportamento diferenciado. Então esse é o objetivo, né? Você poder passar para nós exatamente isso que você falou, em que as famílias possam, inclusive, porque muitas famílias também não aceitam, né, Júlia? Você sabe disso. Muitos pais, muitas mães queriam um filho perfeito. Não é isso? Um filho perfeito e não aceita os filhos como eles são. E eu acho que você aqui hoje está nos dando esse brilho. Ok. Existe muito foco quando se fala de autismo nos familiares das pessoas autistas.
E por mais que seja difícil ter um familiar autista também, não é nada fácil ser o familiar autista. Não porque ser autista seja difícil, apesar de que é, mas não por isso. Porque o principal motivo de ser autista ser difícil é porque o mundo não foi feito para nós. O mundo não foi feito para pessoas que têm necessidades sensoriais diferenciadas. Então, o ambiente inteiro do mundo em que a gente habita é hostil. Hostil? Hostil. Ah, hostil. Ele é hostil. Por isso que é tão difícil. É mais difícil para a pessoa autista, por exemplo, conseguir um emprego. Foi mencionado sobre a legislatura. Eu me lembrei de uma citação, eu não me lembro de onde ela é, mas eu acho que a primeira vez que eu ouvi essa citação foi em Psychopath. E ela diz, as leis não protegem as pessoas protegem as leis. Então, quando se é essa pessoa que está na posição de indefeso, quando você é autista, por exemplo, como eu sou, a menos que você lute e grite, se você não defender os seus próprios direitos, nem sempre vai ter alguém que defenda. Você sabe que o dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autista. Ou como nós chamamos na comunidade autista, é o Dia Mundial da Aceitação do Autismo. Foi uma conquista, uma luta, né, produzida aí por todos os portadores de transtornos espectro do autista. Nós somos autistas, não é uma coisa que nós temos, é o que nós somos. É o que vocês são, né? Então essa luta culminou aí com 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autista. E o mês de abril inteiro é o mês de aceitação do autismo. Tem isso também? É o mês todo, é o mês do autismo. Tem alguma roupa, algum colorido diferente que se usa? Uma roupa, um colorido. A cor do autismo, pela comunidade autista, é o vermelho, mas por ele ser antítese do azul, que é a cor da Autism Speaks, que é a pior organização que se diz defender os direitos das pessoas autistas, mas que na verdade quer erradicar a nossa existência. Então nós escolhemos o vermelho por conta disso. Até no Twitter, quem fica muito pelo Twitter no mês de abril vê a hashtag Red Instead, porque essa organização americana Autism Speaks tem uma campanha no mês de abril chamada Light Up Blue, ou seja, para acender luzes azuis, para espalhar a conscientização do autismo. E na comunidade autista nós temos o contramovimento de acender luzes vermelhas para simbolizar a aceitação do autismo, mais do que a conscientização. Saber o que é o autismo é bastante importante, mas aceitar que pessoas autistas existem, e principalmente que elas são pessoas, não são só como é o símbolo da organização Autism Speaks. Nós não somos pedaços de quebra-cabeças, nós não somos mistérios, nós somos pessoas. E mais do que ter ciência de que nós existimos, aceitar que nós existimos é mais importante para nós. E não só isso, mas a própria pessoa autista, enquanto autista, aceitar que é autista, o que nem sempre é tão fácil quanto deveria ser. Você sabe que é uma questão nova, né? O autismo ele começou a ser pesquisado ali em 1930, 1940, por ali. Entre aspas. Entre aspas, né? Quando realmente começou a dar definição a esse quadro, né? Aos portadores desse quadro. O autismo originalmente não era um transtorno. Ele era considerado um traço encontrado em pacientes de esquizofrenia. Exatamente. Era esquizofrênico, né? Bom, depois eu vou voltar com outro assunto, mas eu quero dizer para todos que estão chegando aí, né, no nosso podcast, boa tarde, aqui é o podcast HC, né, podcast. Nós estamos aqui na cidade de Macaé, transmitindo aqui para todo o Brasil, né, e nós temos o apoio aqui do Instituto Carvalho, que fica ali no bairro Imbitiba, né? É uma clínica odontológica coordenada ali por Dr. Pedro Carvalho, Tainara Caixeta e Karina Matos. Nós temos também o apoio aí do Movimento Macaé Mais, né? Com seus coordenadores executivos Jorge Guimarães e Vera Lúcia. Também nós temos o apoio também da nossa fisioterapeuta Jânia Machado, né? Que não está com a sua logo aqui, mas na próxima ela vai estar com a logo aqui, bem definida, bem enquadrada, né? Se trata de fisioterapia pélvica.
É uma situação, é uma questão inusitada também e importante e sendo bastante usada, sobretudo assim numa camada mais de pessoas com acúmulo de juventude, para não dizer assim mais velhos, né, Júlia? Ô, Júlia, vamos falar um pouquinho do ECA. Você estava me falando ali que você discutia a ECA em determinados lugares, na escola, o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Assim, sendo bem claro aí para o nosso público, o Estatuto da Criança e Adolescente. A Júlia me falou, né? A gente estava vindo ali, ela me confidenciou que ela utilizava para o debate, né? Eu não disse isso. Foi porque a gente estava falando da idade da minha irmã. Minha irmã que também é autista, minha irmã Sofia. E eu mencionei que ela vai fazer 13 anos. E muitas pessoas ainda consideram 13 anos a idade da adolescência. Em inglês é a idade da adolescência. Teenager são os anos que tem teen no final do número. Mas ela, no Brasil, já é adolescente, porque pelo ECA é 12 anos. Mas, não que eu saiba muito sobre. Eu me lembro do que era tratado na escola, porque, como eu mencionei, na época eu estudava em uma escola que tinha a sorte de ter uma coordenadora casada com um advogado. Então, de vez em quando ele ia lá na escola dar palestras para a gente. Eu fazia algumas perguntas esquisitas, as quais nem sempre tinham resposta. Mas era sobre o ECA? Não, era sobre qualquer tópico que ele fosse abordar. Eles falavam sobre várias coisas, falavam sobre drogas, falavam sobre álcool, sobre cigarro, falava sobre vários aspectos. E você, Júlia, já que você falou nisso, você já teve alguma experiência de álcool? Até porque você já é maior, né? 24. Álcool, assim, talvez assim, para melhorar seu astral? Não. É uma pergunta assim meio fora, mas às vezes a pessoa utiliza desses meios para melhorar o seu astral. A bebida, o cigarro, a droga. Um dos principais motivos das pessoas terem tanto interesse em ouvir sobre uma pessoa autista, e principalmente uma pessoa autista adulta, é porque tem realmente essas dúvidas, essas perguntas. Como que o autista adulto se comporta? Como que é a vida dela? Será que ela faz isso? Será que ela faz aquilo? Então é normal esse tipo de pergunta. Não que nenhuma pessoa autista beba, mas eu não tive nenhuma experiência com álcool. Aliás, uma vez eu bebi alguma bebida alcoólica sem querer, porque eu não sabia que era. Minha amiga, a gente tinha acho que 15 anos na época, era até menor de idade. Ela falou, vamos pedir essa bebida que não sei o que. E tinha muitos sinais. Retrospectivamente, tinha muitos sinais de que aquilo era álcool, mas eu não me liguei. Eu pensei, não entendi por que ela queria tanto agir como adulta para pedir a bebida, mas era porque ela era uma bebida alcoólica. Eu sei que eu fui bebendo, fui achando ruim, mas aí quando eu comecei a perceber, eu tô ficando um pouco tonta, aí eu já não gostei, aí eu não quis beber mais. Eu dei uma desculpa, falei, não... Tô bebendo, tava bebendo nada, não bebi mais. Não gosto de estados mentais alterados, então nenhum tipo desse uso de drogas recreativo me interessa. Até porque eu tenho casos de adicção na família, então eu sempre me mantive longe desse tipo de substância. Tá certo. E remédio? Você toma algum remédio para controle, assim? Não. No momento não, mas eu já tomei. Tá. Isso é uma prescrição médica, tudo direitinho, né? E a gente mas não tinha a ver com autismo, não. Não tinha? Não. Então era outro assunto, né? Mas vem cá, você tem o laudo médico, né? Tem o laudo médico, que nós começamos aqui, eu deveria ter já logo no início perguntado. A Júlia Bezerra, ela tem transtorno de espectro autista, mas o que caracteriza isso? Você tem laudo médico dado por qual médico, né? Se você quiser falar o nome do médico, tudo bem. O nome do médico, na verdade eu não sei falar o nome dele não. Ele é o Dr. Dimitri, mas eu não sei o nome dele todo. É o que deu o laudo que caracteriza que você tem o transtorno de espectro. O primeiro. Sim, o importante é o primeiro lá, que caracterizou, né? Na época nem existia esse termo ainda no CID. Não, né? Não. Esse é mais recente, é do CID-11, né? Que exatamente. Tem o transtorno do espectro autista, do autismo. Mas, esse transtorno do espectro do autismo, ele já existe há mais tempo.
desde o volume 5 do DSM, que é o manual americano. Exatamente. O CID, então, é publicado pela OMS. Eu fui descobrir na pandemia qual que era essa sigla em português. O qual, OMS? OMS, eu fui descobrir na pandemia, porque eu só conhecia... Tá lutando, né? Eu só conhecia em inglês. Então fala pra nós aí o que é OMS, porque muitas pessoas do nosso telespectador querem saber. Ok, a OMS é a Organização Mundial de Saúde. Perfeito. E eu sempre falava WHO, que é World Health Organization. Exatamente. My accent. Durante a pandemia, realmente, a Organização Mundial de Saúde ela atuou bastante. Quando ela recomendava para os países, né, a utilização de determinados remédios, a utilização da reclusão, né, das pessoas ficarem mais reclusas em casa, a utilização da máscara, né, ela teve um papel importante, fundamental durante a pandemia, né? Sim, eu já conhecia a organização. Já? Sim, e quando eu dava palestra, eu sempre citava pelo acronym, pela sigla em inglês, porque eu não conhecia em português. Eu nunca tinha lido sobre em português, mas aí, na pandemia, eu vim descobrir, existe. Enquanto que o DSM é publicado por uma associação americana. Eu não sei se é a Associação Americana de Psiquiatria, mas é americana exclusivamente. Ele vem de lá. Feito lá. Telespectadores que estão chegando agora, acompanhando o nosso podcast, nós estamos falando aqui com Júlia Bezerra, que tem portadores de transtorno de espectro autista, né? Você que está chegando aqui no nosso podcast HC, né? E a Júlia veio aqui dar o seu depoimento, nos abrilhantar aqui com esse conhecimento, porque, como ela mesma falou, por que dela estar aqui? É porque a gente tem recebido diversos questionamentos e informações acerca de diversas pessoas que têm na sua família quadros com autismo, né? E muitas vezes não sabe como é que trata ali, né? Às vezes precisa, inclusive, de você estar falando aqui e outras pessoas para melhorar, aprimorar, né? Para poder... O que é importante na vida, Júlia, é sermos felizes, né? Seja você, né? Eu lembro quando eu fiz pedagogia, né? Eu fiz um trabalho sobre deficiente físico e neurológico. O objetivo ali daquele trabalho nosso, pude fazer um estágio maravilhoso lá no Centrinho, ali aqui em Macaé. Você conhece o Centrinho? Conheço de nome. Pois é, ali trata com crianças com deficiência física e neurológica. E uma coisa que nós aprendemos ali, o importante é que as crianças sejam felizes. Nós viemos nessa vida para ser felizes, né? E ali a gente sabia que muitas crianças com deficiência neurológicas, elas não teriam condições nunca da melhora, elas não teriam um comportamento chamado normalidade, mas o objetivo era ser feliz, né? E esse era o objetivo do Centrinho. Fui muito bem atendido ali pela Rita, né, pelo Paulo Nolasco. Um abraço para vocês aí, Rita e Paulo Nolasco. Voltando aqui, né? Mas eu acho que esse é um tópico muito importante, que eu toquei também mais atrás, a questão de que você cria a criança autista para ser um adulto autista feliz, e deixando um pouco de lado essa questão do comportamento mais normalizado. Isso é importante principalmente porque, como você mencionou, às vezes a família não aceita. Porque queria uma criança, você normal. disse, perfeita. É perfeito, normal. Nós somos perfeitos também, apesar de que ninguém é. Mas queria uma criança normal. Eu acho muito importante quando se considera ter filhos, você ter a noção de que você está tendo um filho, uma pessoa, não é um sonho. Então a criança não nasce para ser o que você quer, o que você espera. Ela é uma pessoa, um indivíduo que vai fazer suas próprias escolhas, suas próprias decisões. Nem todas você vai concordar. Eu tenho certeza que minha mãe não concorda com tudo que eu faço. Nem meu irmão e minha irmã. Mas é muito mais importante do que o seu filho seguir os seus planos, seus sonhos, é que ele tenha essa satisfação, essa felicidade. E nem sempre essa felicidade vai ser a forma que vai tomar a forma que você imaginava quando você estava grávida, quando sua esposa estava grávida. Perfeito. Eu só... Aqui o podcast HC tem o apoio aqui do Instituto Carvalho, do Movimento Macaé Mais, e também da Fisioterapia Pélvica da Jânia Machado, que estará aqui nos próximos
Nos próximos eventos ela vai estar aqui com a gente, aqui, dando resposta aí ao público em geral. Eu sou o Helder Caixeta, né? Sou advogado criminalista, sou previdenciário, sou civil e também sou pedagogo, né? Pós-graduado aí e tal, mas nunca pude também exercer a pedagogia como você está exercendo hoje, numa sala de aula, né? Eu exerço a pedagogia no dia a dia aqui com as pessoas, conversando, mas de qualquer forma eu tive esse prazer de poder ter esse título aí de pedagogo também, né? Igual a você, né? Que está aí lutando, passando o seu conhecimento para os seus alunos. Eu tenho certeza que os alunos têm conhecimento de que você é autista? A maior parte, sim. Ah, então eles vão ficar mais interessados ainda. Não, porque aí você tem uma curiosidade, você não acha? Porque, bom, a professora é autista, então, bom, quero ver mesmo. Aí eles também eles querem aprender, mas também vão te fiscalizar, né? Eu tive uma aluna ano passado que ela teve interesse e a gente fez uma aula sobre autismo. É. Uhum. Interessante. Foi bem legal. Para aqueles que estão chegando aí, queira fazer alguma pergunta aí para a Júlia Bezerra, tá aí o telefone na tela, né? Para vocês que estão chegando, e fiquem à vontade. O nosso programa está aqui com a nossa convidada, Júlia Bezerra, falando sobre o transtorno de espectro autista. Júlia, eu confesso a você que isso é um fato para mim inusitado. Eu não tenho ninguém nessa família, ou sei lá, se de repente a maioria da minha família é autista, a gente também não sabe, né? Pior que acontece. Pois é, de repente eu até sou também, né? A gente não sabe. Né? Acontece muito quando você começa a explicar alguns dos comportamentos do autista e da pessoa fala, eu acho que eu sou um pouquinho autista também. É engraçado, é fofinho, mas não é um pouquinho autista não. Não existe um pouquinho autista. Ou você é ou não é? Não que ninguém que assista uma palestra minha possa se descobrir realmente autista, ouvindo o meu depoimento e aí investigar, fazer os testes direitinho e descobrir que realmente é autista. Isso pode acontecer. Ou que suspeita que tem um filho autista e aí vê o meu depoimento e fala, eu acho que meu filho tem esse tipo de comportamento. Não quer dizer que não possa acontecer. Mas não existe um pouquinho autista, não existe a pessoa que é mais autista do que a outra, não existe nível de autismo, isso também é uma concepção errada. Basicamente, esses níveis, eles são chamados de níveis de funcionamento. O principal motivo de eles serem inaccurate, eles não serem condizentes com a realidade, vamos dizer assim, é porque a pessoa autista, eu mesma, não vou estar no mesmo nível de funcionalidade todo o tempo. Então, em alguns momentos, como por exemplo, quando eu tô dando uma... Não necessariamente, mas sim, tem que dar uma desligada. Mas não só isso. Então, eu sou bastante vocal. Eu falo bastante. Isso significa que eu nunca perco a capacidade de falar? Não. Às vezes eu não consigo falar nada. Às vezes eu só consigo falar inglês. Às vezes eu me comunico com barulhos, porque eu não tô conseguindo falar. Às vezes eu saio de casa sozinha, às vezes eu preciso de um apoio, de um suporte. Geralmente eu chamo o meu irmão Dylan. Então ele vai comigo e ele me auxilia, ele vai ser a minha voz. Nem sempre eu consigo entrar em um ambiente, como por exemplo ir no banco e resolver alguma coisa. Tem dias que talvez eu consiga ir e resolver sozinha, mas tem dias que não, vou precisar de um guia, um apoio, uma pessoa para me auxiliar. Então, quando eu vou se eu for tirar um documento, por exemplo, provavelmente quando eu marcar que tenho deficiência, eu vou descrever que preciso de um auxílio, porque as pessoas confundem bastante esses níveis de habilidade. Então, supõe que se você consegue dar uma palestra ou se você consegue estar em um podcast, você consegue fazer qualquer coisa. Então, esses rótulos de funcionalidade, eles não são só prejudiciais para a pessoa que tem o rótulo de baixa funcionalidade, onde ela, tendo esse rótulo, se subestima as habilidades dela. Então, uma pessoa que
tem esse rótulo de baixa funcionalidade, se supõe, quando é criança que recebe esse rótulo, que a criança não vai conseguir falar, que a criança nunca vai conseguir se comunicar, e aí quando ela consegue falar, consegue se comunicar, muda o rótulo, e isso não é prejudicial, basicamente, porque você subestima a habilidade daquela criança e você subestima a capacidade daquele adulto, porque não é porque uma pessoa não consegue falar que ela, por exemplo, não consiga te entender ou não consiga se comunicar de volta. Muitas pessoas autistas conseguem se comunicar através de aparelhos onde de text-to-speech, você digita e ele fala. Elas não conseguem falar, mas não significa que elas não pensam, não têm ideias. Pessoas que não conseguem falar, autistas que não conseguem falar, são autistas não falantes, não se chama de não verbal na comunidade, mas autistas não falantes que terminam uma faculdade. E eu sou uma pessoa que consegue dar uma palestra, mas eu provavelmente não conseguiria terminar uma faculdade. Quer dizer, talvez eu consiga se eu tiver em algum momento a mentalidade para isso, mas a verdade é que o ambiente de sala de aula não é ideal para mim. Eu não aprendo muito bem com isso, eu não gosto de estar ouvindo a pessoa falando lá na sala de aula. Eu gosto de aprender só. Então, o inglês, como que eu aprendi? Sozinha. Foi em sala de aula? Não foi. Mas meus alunos são diferentes. Até a minha irmã mais nova, que é autista, meu melhor amigo, que é autista, inclusive, o autismo tem esse fator genético, você até brincou, de repente tem um monte de pessoa autista na minha família, e eu não sei exatamente. Então, eu sou autista, meu pai é autista, a minha irmã não é do mesmo pai que eu. Ela é autista, o avô dela é autista. Então, quando você descobre a primeira pessoa autista que tem o diagnóstico, na minha família fui eu, você vai olhando pra trás e você encontra várias pessoas que cresceram em outra época e não tiveram acesso ao diagnóstico. Então, como eu estava dizendo, esses rótulos, eles não são prejudiciais só para a pessoa de baixa funcionalidade. Eles também são prejudiciais para a pessoa que é considerada estando como alta funcionalidade. Porque, por exemplo, eu seria considerada tendo alta funcionalidade. E quando eu não estiver operando nessa capacidade de alta funcionalidade, é muito mais difícil que eu consiga o suporte que eu preciso. Então, o suporte na escola, por exemplo, se eu fosse ir para a escola hoje, que hoje nós já temos a lei que garante que eu teria direito a um professor auxiliar. Ao professor auxiliar, ao facilitador. Seria mais difícil de eu conseguir um facilitador. Daria prioridade para a pessoa autista que é considerada como tendo um nível mais baixo de funcionalidade. E eu precisaria também, mas não necessariamente eu teria esse direito. E a pessoa que tem a baixa funcionalidade, ela é tratada perpetuamente como uma criança. É mais difícil levarem essa pessoa a sério e nem sempre você não conseguir se portar de uma maneira que te faça parecer neurotípica condiz com a sua capacidade. Assim como eu falei da questão da faculdade. A pessoa que está exibindo estereotipia a todo momento do dia. Então, ela estaria aqui se balançando, como eu estaria também se estivesse um pouco mais cansada. E se comportando dessas maneiras que eu falei, que são mais, obviamente, autistas. E estaria tendo também pensamentos, opiniões e coisas a dizer. E estaria provavelmente se comunicando com um desses aparelhos que eu mencionei, de text-to-speech. Você digita e ele fala. Eu mesma nem sempre consigo falar, então às vezes eu tenho que me comunicar dessa mesma forma. E basicamente é por isso que eles são prejudiciais. Porque nós não estamos no mesmo nível o tempo todo e também porque o nosso nível de funcionalidade ou de conseguir parecer neurotípicos não indica a nossa capacidade. Uma pessoa que consegue ficar aqui parecendo que não é autista não significa que ela tenha mais ou menos capacidade de uma pessoa que seria mais obviamente autista. Por isso que nós não concordamos com esses rótulos. Perfeito, aí o depoimento de Júlia Bezerra, né, acerca da questão do transtorno de espectro autista, nesse brilhante depoimento aqui, né, nos abrilhantando aqui, falando sobre os aspectos gerais do autismo, fazendo as suas reivindicações também, que é importante. Eu acho que o deficiente físico e neurológico, ou a própria lei de inclusão, ela determina, né, ela não permite, né, restrições a nenhum deficiente, né? Ela traz que todo ser humano tem que ter oportunidade, né? Uhum. É claro que uns têm mais mérito, outros menos mérito, mas todos têm que ter a sua oportunidade. Mas a gente estava vindo aí e tal, aí você estava muito calada, assim, parada, você estava num outro astral,
né? Eu percebi que parece que você estava dialogando com... Aí eu pensei assim, bom, nós vamos começar um podcast, mas parece que a Júlia está em outro mundo. De repente, Júlia aqui começa a falar, né? Eu acho que mundo que já trabalhou comigo teve essa experiência. De repente, Júlia caladinha, parada, fechada, não falando nada, cantando sua música, né? E eu tava falando no telefone. Esse negócio de música foi no carro. Mas, Júlia, vem cá. E na pecuária, você foi? Na pecuária? Aquela celebração passada que teve aí no aniversário. Foi nada. E falando nisso, por que você não gosta, assim, de multidões? Você mencionou aqui, tal, parece que não é muito legal, tal, de repente você precisaria de alguém para acompanhar você. Uhum. Mas o que traz a multidão, assim, com você, para você? Barulho. O que esse barulho te perturba? Então, como eu mencionei, toda pessoa autista tem transtorno de processamento sensorial. O que isso significa? Processamento sensorial é como o seu cérebro lê a informação sensorial que você recebe. Ou seja, é todo o modo como você percebe o mundo ao seu redor. E o que isso quer dizer? Que você vai ter hipersensitividade e hipossensitividade. Alguns sentidos seus vão ser mais sensíveis do que os outros. E todos de uma forma... essa hipersensibilidade e hipossensitividade é de uma forma atípica. Então, um exemplo... Eu tenho hipersensibilidade ao toque, ao sentido do tato. Então, por conta disso, não é muito agradável estar em uma multidão, onde várias pessoas vão encostar em mim. Porque para o meu cérebro, isso é informação demais e é muito difícil de processar, porque é tudo ao mesmo tempo. Eu também tenho a audição mais sensível. Todo mundo que mora comigo fala que eu tenho ouvido de tuberculoso. Se você vem me contar uma história, aí eu vou falar, não, eu já sei, já te contei, não, eu ouvi você falando pra mamãe, eu ouvi você falando pra Sofia. Porque eu tô lá no meu quarto com a porta fechada, de vez em quando eu grito uma resposta pra alguma coisa que minha mãe falou. Ou eu tô conversando com a minha irmã, aí eu rajo alguma coisa que tá acontecendo no comercial na TV, que ninguém tá ouvindo, mas eu tô ouvindo. E além de ter sensibilidade auditiva, porque a minha audição é mais aguçada, além disso, eu também tenho transtorno de processamento auditivo. Ou seja, meu cérebro não tem essa facilidade automática de filtrar os barulhos de fundo dos barulhos que é o que você deveria estar se focando. Então, por conta disso, é mais difícil ainda estar em uma multidão. Porque se eu estiver em uma multidão... e conversando com alguém, eu não vou estar ouvindo só a pessoa falando, eu vou estar ouvindo todos os sons. É mesmo? Uhum. Diferente. Ser autista é bem diferente. Então, essas sensibilidades também fazem bastante diferença em como a pessoa vai reagir a um certo estímulo sensorial. Então, por exemplo, meu melhor amigo, ele também é autista. Ele é hipossensível no tato. Então, ele gosta muito que encoste nele, quer encostar o tempo todo. Chega e encosta na pessoa do nada, você nem pedir. Eu fui visitar ele no meu aniversário. Do nada abraço, do nada encostado, do nada beijo. E tudo bem, normal, afeição. Mas aí chega em um momento, por eu ter o tato mais sensível, que eu já não aguento mais. Eu cheguei no meu limite. Tá bom, Alec, tchau. Vai lá pro seu quarto. Coitado. Mas esse tipo de coisa acontece. Então, eu sou sensível à audição. Se eu tô tendo aquele estímulo auditivo, em algum momento eu vou cansar. Não quero mais. Até ouvir música. Eu costumava ouvir música o tempo todo pra me ajudar a lidar com os outros estímulos auditivos. Então, as pessoas falando, eu fazia terapia de fone. Porque eu conseguia ouvir o que estava falando e responder, mas a música me ajudava a filtrar aqueles barulhos de fundo. E se eu tiver calma, de boas na minha, ouvindo música, tá bom, vou me divertir, vou ouvir a música, vou cantar, chega uma hora que chega, não quero ouvir mais nenhum barulho no meu ouvido, cansei. Isso acontece? Gente, nós estamos caminhando aqui agora para o nosso final, né, o podcast HC, né, hoje aqui com a nossa convidada, Júlia Bezerra, que tem transtorno de espectro autista. O HC Podcast, ele tem hoje o apoio do Instituto Carvalho, do Movimento Mulher Mais e da Fisioterapia Pélvica, coordenada lá por Jane Machado. Vou agradecer muito aos nossos telespectadores, né, que estão aí presentes, que nos aturaram até nesse momento, né?
Agradecer também aos nossos apoiadores aqui, no Matheus, a Juliana. Júlia Bezerra, as suas considerações finais, até porque se deixasse a gente, né, se pudéssemos, né, nós iríamos ficar aqui mais 1 hora, 2 horas aqui, porque o tema é bastante relevante, muito rico. Você trouxe para nós um material brilhante mesmo, né, que eu tenho certeza que as famílias que estão assistindo aí, que estão em casa, o Marcelinho Megamix, né, com o nosso patrão aqui do estúdio, eu tenho certeza que ele está assistindo nós aqui e ele está assimilando bem esse trabalho que você nos trouxe aqui, esse conteúdo maravilhoso. As suas considerações finais, fica à vontade. Ok, então agora eu vou falar um pouco para essas famílias que foram mencionadas, as famílias que têm pessoas autistas. Eu gostaria de dizer que criar qualquer criança se trata bastante de dar ouvidos ao que ela tem a dizer. Mas quando se trata de crianças deficientes em especial, nós já estamos em uma posição de maior vulnerabilidade. Principalmente quando se é autista, o mundo ao nosso redor, na infância, e às vezes até na vida adulta, não faz nenhum sentido. Nós dependemos muito da informação que a nossa família vai nos dar e como ela vai nos guiar para o nosso desenvolvimento. O que isso quer dizer? Que ficar mentindo, enganando a pessoa autista não é ideal, porque a gente vai acreditar e a gente vai acreditar bem. Quando eu era criança, minha mãe falava, na volta a gente compra isso. Eu achava que ela esquecia depois, eu nunca pensaria que ela estava mentindo. E se ela tivesse falado pra mim, não, eu não quero, eu não posso, eu teria entendido, como eu sempre entendi. Apesar de que nem toda pessoa autista entende. A minha irmã Sofia mesmo, quando ela era criança, alguém falava, não vou comprar isso, ela fechava a cara, fechava a mão, não andava mais. E isso pode ser muito difícil de lidar. Ter uma criança pode ser muito difícil de lidar e ter uma criança autista pode ser mais difícil ainda. Mas nem sempre tomar o caminho mais fácil é melhor. E nem sempre é melhor, principalmente para o desenvolvimento dessa própria criança. Então, dá ouvidos, porque essas reações, como da minha irmã, de parar de andar, de fechar a mão, não querer que segure a mão dela, não seguir adiante, por mais que seja difícil de lidar, é importante que nós tenhamos essas emoções e que nós possamos expressar essas emoções, mesmo que nem sempre de uma forma muito conveniente. Quando nós temos qualquer reação que parece ser exagerada ou que não faça sentido, ela não é sem motivo. E ensinar para a criança autista que os motivos dela não importam, que a voz dela não importa, que a forma dela natural de se expressar é errada, não vai criar uma pessoa adulta feliz, mesmo que talvez crie aquele adulto que consegue fingir ser normal. Isso não é melhor para a pessoa autista e também não é melhor para a sociedade, porque a conformidade não leva à evolução. Muito obrigado, Júlia Bezerra. Parabéns pela essa brilhante apresentação sua aqui. Né? Agradecemos muito aqui ao HC Podcast. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores também estão extremamente agradecidos por essa aula maravilhosa, essa experiência que você trouxe aqui para nós no podcast. É assim, o nosso podcast é isso, é quebrando paradigmas, sempre algo inusitado, né? Algo que realmente faz diferença no meio do coletivo. Então, vou me despedindo, Júlia, muito obrigado. Muito obrigado aí aos nossos operadores. Muito obrigado ao meu público em geral. Boa tarde a todos. E não deixe de indicar, né, para os amigos, para as amigas e para a coletividade aí o nosso HC Podcast. Muito obrigado. Tenham uma boa tarde a todos.